Boa noite, queridos irmãos. Aqui estou mais uma vez, Pastor Sérgio, para a nossa escola bíblica. Espero que vocês estejam gostando aí. Nós já estamos aí na nossa sexta lição hoje. Então, espero que vocês estejam gostando, que estejam acompanhando, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela é a única que é capaz de separar e conhece a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Então a palavra de Deus ela é perfeita, ela entra no coração e transforma. Então cabe a nós deixar essa palavra, estar fazendo isso em nossas vidas, transformando o nosso coração. Porque, queridos, nosso objetivo nessa escola bíblica são 21 lições que vão transformar a sua vida. Já estamos agora, hoje, na sexta lição. Espero que já tenha um pouquinho feito algo dentro de você, como tem feito dentro da minha vida. Porque cada vez que eu ministro uma palavra, cada vez que eu ministro uma aula, cada vez que eu pego a palavra de Deus, eu sou o primeiro a ser corrigido por essa palavra e aprendendo de Deus aquilo que Ele quer da minha vida. Então, amados, eu espero que você também esteja sendo transformado de glória em glória até chegar à estatura de varão perfeito. Amados, na nossa sexta lição, nós vamos falar de um assunto profundo, de algo tremendo, que sem este benefício, nós hoje estaríamos mortos no nosso pecado. Qual é esse benefício, queridos? É o benefício da cruz. Mas cruz tem benefício? Cruz traz algum benefício? A cruz de Cristo, sim. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Olha só. Presta bem atenção no que nós vamos ler aí para você. Eu vou ler mais do que o versículo 18. Eu vou ler alguns versículos, porque eles se complementam entre si. Você vai perceber o poder da cruz. Olha só. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Olha o que diz o versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos salvos, é o poder de Deus. Versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência do inteligente. Deus falando: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia! Que tremendo esse texto, amados. Que texto forte. Olha só, ele começa dizendo para nós: pois a mensagem da cruz é loucura. Falar que alguém pagou um preço por toda uma humanidade numa cruz
que se entregou para morrer, é loucura. Mas para aquele que crê, não é loucura, isso é poder de Deus. Querido, é poder de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre os benefícios da cruz. Vamos falar um pouquinho sobre o que a cruz pode produzir em nossas vidas. Quais os efeitos que a cruz de Cristo tem sobre nós? Quais são as bênçãos que nós adquirimos no momento em que Jesus estava crucificado? Quais as palavras que Jesus disse enquanto estava ali naquela cruz que podem transformar a minha vida e a sua vida? E nós vamos falar para você 5 declarações de Jesus que pode realmente mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode te fazer uma nova vida. Olha só. Então, amados, quando a gente fala em cruz, quando a gente lembra do madeiro, quando a gente olha para ela, nós lembramos naquele momento de sacrifício, de dor, de sofrimento. Porque realmente, a Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 3, verso número 13, Gálatas 3:13, diz o seguinte, que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Gálatas 3:13, ele diz para mim e para você que todo aquele que for pendurado no madeiro é considerado maldito. Olha como que diz o texto, para você entender direitinho. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Jesus se fez maldito em meu lugar, em seu lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito. Jesus se fez maldição no meu lugar, em seu lugar, para que eu e você hoje tivéssemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Por meio da cruz, nós fomos reconciliados com o Pai. Nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto. Nós que tínhamos uma dívida impagável, que era impossível ser paga por qualquer ato ou atitude que o ser humano faça. Porque a Bíblia é muito clara, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todo cidadão, toda pessoa está separada de Deus. E a única forma de sermos redimidos do nosso pecado, sermos aceitos de volta para os braços do Pai, sermos reconciliados com Deus, é por meio da cruz de Cristo. Jesus se fez maldito em meu lugar. Ele me redimiu da maldição da lei e do pecado. Porque, como diz a palavra de Deus, havia uma maldição. A cruz é um símbolo dessa maldição. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também diz que o salário do pecado é a morte. Então, queridos, preste bem atenção. Todos nós estávamos destinados à morte. Não a essa morte terrena, não esta primeira morte, porque essa vamos passar por ela ainda. Todo homem, a não ser que seja arrebatado no dia do Senhor Jesus Cristo, vai passar pelo momento da morte. Porém, nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Ah, mas tem uma morte depois da primeira? Tem uma morte depois da primeira, que é a segunda morte. E essa sim é uma morte que vai nos afastar eternamente de Deus. Queridos, enquanto nós estamos vivos nesta terra, nós temos a oportunidade de ter em nossas mãos o passaporte da vida eterna. E o passaporte é Jesus. Sem ele, nós vamos sofrer o dano da segunda morte. E qual é o dano da segunda morte? É a nossa alma ficar eternamente separada de Deus.
é a nossa alma estar longe do Pai eternamente. É não termos mais o privilégio de poder andar naquelas ruas de ouro que está prometido lá na glória, no céu. É perder o direito de ver os nossos entes queridos que morreram em Cristo Jesus. Então a segunda morte, ela tem um peso muito maior do que a primeira. Por que isso? Porque a Bíblia diz que nós podemos viver no máximo 70, 80, alguns que exageram aí vivem há 100 anos, mas depois todos vão morrer. Agora, querido, o que é 100 anos? Ou 70 anos, 80 anos? Perante uma eternidade, perante uma vida eterna e perante uma morte eterna, porque depois a segunda morte, ela é eterna, é eternamente sofrimento. Hoje temos o privilégio de aceitarmos o passaporte dado de graça por Deus. Por que de graça? Porque nós não temos dinheiro suficiente para pagar. Por mais rico que você seja, por mais honesto que você se diga ser, por mais bonzinho que você ache que você é, a Bíblia é muito clara. O único método de salvação, a única forma de salvação é por meio de sermos reconciliados com Cristo, sermos reconciliados com o Pai pela cruz de Cristo. Temos que confessar diante dos homens Jesus Cristo como sendo Senhor das nossas vidas, sem a qual nós não temos o direito da vida eterna. Ah, mas Deus não é amor? Deus é amor sim, querido. Porque Deus, inclusive, ele diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele ama a cada um de nós de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha direito à vida eterna. O passaporte para chegarmos ao Pai é Jesus. Deus nos ama, mas Ele é justo, e Ele não pode nos levar em pecado para o céu. O pecado tem um preço, o preço é morte. E a única forma de sermos redimidos deste pecado, deste salário chamado pecado, é através da cruz de Cristo. Está entendendo o quanto é importante a cruz? Por que nós precisamos olhar para Jesus? Porque Jesus tem que ser o nosso único Senhor e Salvador. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Você quer realmente ser transformado? Então entre por esse caminho. E o caminho é Jesus. Jesus foi muito claro em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer chegar até o Pai? Quer chegar até a glória? Quer ter o privilégio de andar pelas ruas de ouro? Quer ter o privilégio de poder, junto com os anjos, estar cantando num coral celestial? O único meio de chegar até lá se chama Jesus. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo ali todo o sacrifício que Ele fez para que eu e você pudéssemos ter o direito a entrar e herdar a vida eterna. Agora, queridos, como eu estava falando, vamos lá. 5 declarações que Jesus Cristo fez na cruz, que eu e você precisamos saber e não se esquecer dela. Primeira declaração está lá em Lucas capítulo 23, verso 34. Então abra a palavra de Deus, abra a Bíblia em Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas 23, 34. Tá vendo? É loucura. Estas coisas são loucura. Não é todo mundo que entende não, querido. Mas a Bíblia é maravilhosa. Lucas, capítulo 23, verso de número 34.
Diz assim a palavra de Deus. E Jesus declarava: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. No momento da crucificação de Jesus, Jesus estava lá e as pessoas estavam zombando de Jesus e dizendo: Tu não és o Filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti. Não é o Filho de Deus? Então, desce dessa cruz. E zombavam de Jesus, e cuspiam em Jesus. E quando Jesus teve sede, lhe deram vinagre. Então Jesus estava ali sentindo todo aquele peso da cruz, do sofrimento, porque naquele momento ele estava sendo maldito, ele estava passando tudo o que eu e você deveríamos estar passando. Jesus estava se fazendo maldição no meu lugar e no seu lugar. Mas ele olhou para aqueles homens que zombavam, ele olhou para aqueles homens que o ofendiam e disse a seguinte palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só, amados. Essa é a promessa do perdão. Jesus não somente nos perdoou, mas também nos ensinou a perdoar as pessoas. Nos ensinou que nós devemos perdoar ao nosso próximo, independente do que fizeram. E mesmo que estejamos certos, essa deve ser a nossa atitude. Querido, que pecado Jesus cometeu na cruz? Que pecado Jesus cometeu enquanto estava andando sobre essa terra que justificasse que ele fosse preso no madeiro, que ele fosse pendurado no madeiro, que ele pagasse aquele preço tão sacrificial como foi? Qual foi o pecado de Jesus? Nenhum. Os homens não tinham do que acusá-lo. Forjaram provas, forjaram falsos testemunhos, forjaram mentiras para poder levar Jesus a um tribunal injusto. E injustamente ele sofreu por nós e morreu por nós. O justo morreu pelos injustos. Então, amados, o que nós temos que aprender com isso? Primeiro, não importa o tamanho do seu pecado. Não importa o que você tenha feito. Jesus, ele tem prazer em perdoar o seu pecado. Arrependimento é o primeiro passo que nós temos que ter. Arrepender-se dos nossos pecados e nos converter dos nossos caminhos. Jesus na cruz, ele nos deu a oportunidade disso, de receber o perdão por tudo aquilo que nós praticamos de errado. Não importa qual foi o teu pecado. De repente você estava envolvido na prostituição. De repente você está envolvido com drogas. De repente você está envolvido com mentiras. De repente você está envolvido com pornografia. De repente você está envolvido com tantas outras coisas que levam o homem à destruição moral e mental e conjugal e todos os problemas que podem trazer para toda uma humanidade. Você pode ter cometido. Mas uma coisa é certa, querido: Jesus é capaz de perdoar o mais vil pecador. O mais vil pecador, Jesus pode perdoar. E ao mesmo tempo, Jesus ele nos ensinou. Certa vez perguntaram para Jesus: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus falou: não, 70 vezes 7, ou quantas vezes forem necessárias. Então Jesus, ele não somente ele nos perdoa, mas ele espera que nós tenhamos aprendido também a perdoar. Uma das orações que nós aprendemos, que todos nós fazemos, independente de religião, se você é católico ou se você
até mesmo espíritas sabem dela, ou evangélico, não importa. Você que está me ouvindo aí, porque eu estou falando para a igreja de Mangabeira, mas também tem muitas pessoas que estão nos vendo através do Facebook ou através das lives que estão circulando. Então não importa a sua religião, mas você conhece a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, lá está muito claro: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pai, nos perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos fizeram mal. Eu quero que Deus me perdoe assim como eu também perdoo. E nisso existe um elo que se liga nesse pedido de oração. Pai, me perdoa porque eu perdoo. Se eu não perdoar, o Pai não tem como me perdoar. Porque é incoerente as coisas. Como que eu posso suplicar perdão e não saber perdoar? As duas coisas andam juntas. Para que eu receba o perdão de Deus, eu tenho que saber dar perdão. Certa vez Jesus contando uma parábola de um homem que ele tinha um débito muito grande com o seu senhor. E aquele seu senhor resolveu cobrar a dívida. E quando chegou lá, aquele homem que devia muito dinheiro, ele começou a chorar e implorar e pedir perdão pela dívida. E aquele senhor tinha todas as suas contas na sua mão e falava: mas você está me devendo tudo isso. E aquele homem se dobrou diante do seu senhor e disse: não, eu sei que eu devo, eu sei que eu fiz, eu sei que eu tenho que pagar, mas eu não tenho como pagar, me perdoa, eu te suplico, me perdoa. Aquele senhor pegou as suas dívidas e cancelou todas elas, apagou as dívidas, perdoou a dívida. Porém, aquele homem, saindo dali aliviado, ufa, recebi o perdão da minha dívida, já não vou morrer mais, já não vou mais para a cadeia, já não vou ser mais entregue à prisão. Mas ele tinha outras pessoas abaixo dele que deviam pouco, mas que também deviam. E aí saiu aquele homem que acabava de ser perdoado das suas dívidas e saiu cobrando as pessoas para quem que deviam para ele. E aí chegou lá e falou: ó, e aí? Me paga aí, você está me devendo, pode pagar. Ah, mas eu não posso, eu não tenho como. Ah, não quero saber, ó, leva ele para a prisão. Ah, chegava para outro: olha, também não tenho como te pagar. Não quero saber, eu quero receber. É meu direito, eu posso cobrar isso de qualquer forma. É meu direito, eu quero receber, não vou perdoar tua dívida. E assim que ele fez com aquelas pessoas que deviam muito menos para ele. Vamos supor que fosse em dinheiro de hoje. Ele foi perdoado de uma dívida de R$1 milhão. E as pessoas deviam R$100 para ele. O que é 1 milhão perto de 100 reais? O que é 100 reais perto de 1 milhão? Olha a diferença, a discrepância. Mas aquela... ah, tá devendo 100 reais, não quero nem saber, eu quero receber. Essas pessoas que estavam sendo injustiçadas por esse homem que não tinha perdoado as dívidas, ainda que pequenas, a história chegou para aquele senhor que havia perdoado 1 milhão. Mandou chamar ele: olha, mas vem cá, eu não usei de misericórdia com você, te perdoando uma dívida tão grande. Agora é assim que você mostra condescendência com os seus próximos? É assim que você mostra todo o favor que você recebeu? Não era para você estar grato pelo perdão que você recebeu e também perdoar? Pois então a sua dívida não foi perdoada. Eu revogo tudo isso e vou te cobrar. Você vai ficar preso até pagar o último vintém. Olha como é forte isso, amados. Jesus nos ensinou na cruz a perdoar o nosso próximo, assim como ele nos perdoa, porque a nossa dívida não tinha preço e ele perdoou.
Ah, mas eu sou bonzinho. Ninguém é bonzinho, queridos. Nós somos pecadores, sim. Somos errados, sim. Falhamos, sim. E se não for o perdão de Deus sobre a nossa vida, nós vamos estar condenados eternamente. E diante de um perdão tão grande, como que eu não posso perdoar o meu próximo que às vezes me ofende? Ah, mas a pessoa me magoou muito. Tá bom, mas e? Quanto nós temos magoado o coração do Senhor todos os dias e Ele nos perdoa? Amados, perdão ou melhor, a falta de perdão é como se você estivesse tomando veneno para que a outra pessoa morresse. Existe isso? Se você não perdoa, quem está morrendo é você. Você que está morrendo se você não perdoar. Por isso é tão importante entender que na cruz, quando Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, eu estava ali recebendo o perdão de Deus por tudo aquilo que eu tenho cometido. E ainda vou cometer. Porque enquanto eu estiver nesta terra, eu tenho que lutar contra o pecado. Mas dizer que eu não vou errar mais é muito difícil. Nós continuamos errando. E todos os dias nós temos que estar com o nosso joelho dobrado pedindo perdoa-nos, Pai, porque pecamos. Me perdoa, Pai, porque a minha mente me fez pecar, porque os meus olhos me fizeram pecar, porque as minhas mãos me fizeram pecar, porque a minha boca me fez pecar, porque os meus pés me fez pecar. Eu tenho que estar me arrependendo todos os dias e me colocando debaixo das mãos de Deus, para que eu esteja sendo todos os dias purificado e limpo. E sabendo que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, hoje advogado. Na segunda morte, ele será o juiz. Um juiz, ele julga. Ele não procura batalhar pela absolvição de alguém. O juiz não faz isso. O juiz julga a causa. Então, nesse momento, Jesus é advogado. Está lá junto ao Pai, intercedendo por nós, pecadores. Intercedendo como um advogado fiel que Ele é, para que eu e você alcancemos a remissão dos nossos pecados. Querido, entendeu? Porque a cruz é tão poderosa. É na cruz que Jesus pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Segunda declaração de Jesus. Lucas capítulo 23, verso 43. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha a declaração de Jesus para um ladrão que estava na cruz. Ali, junto à cruz de Jesus, haviam dois ladrões. Duas pessoas que realmente mereciam estar naquela cruz. Porém, um, ao ver Jesus, zombou dele. O outro ficou pedindo clemência e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus pôde olhar para ele, ver arrependimento sincero e dizer, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que tremendo, que poderoso. Olha só, amados, essa é uma promessa de salvação sobre todos que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador e que creem no sacrifício da cruz. Jesus disse estas palavras a um ladrão, ou seja, não importa o que você fez, se você crer e se arrepender dos seus pecados, hoje será o dia da sua salvação, amado. Talvez você ainda não tenha feito isso. Talvez você esteja na igreja há tanto tempo e não tenha entregado a sua vida a Jesus. Talvez você não tenha feito isso ainda. Esse é o momento aí na sua casa. Você pode fazer isso. Ah, mas nós estamos numa escola bíblica. E daí é uma escola bíblica mesmo. E quantas pessoas podem conhecer Jesus neste momento?
Basta, querido, você fazer uma confissão agora. Fala: Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu nada sou, que eu nada posso fazer. Pai, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, pois eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Sei que naquela cruz o Senhor pagou um preço muito alto para que eu pudesse ser salvo. Portanto, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa estar com o Senhor no paraíso. Amados, olha, essa oração é poderosa. Ela te leva para o céu, ela te leva para a glória, ela te leva para estar com Deus. E não importa onde você pode estar agora. Você pode estar assistindo essa aula na sua casa, você pode estar assistindo essa aula agora no seu trabalho, você pode estar assistindo essa aula agora num leito de hospital. Não importa onde você esteja, saiba que Jesus está aí te ouvindo. E se você declarar, se você se arrepender, se você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu nome, neste momento exato, foi escrito no livro da vida. É o privilégio que se tem de receber Jesus. Amados, quantas pessoas estão perdendo tempo na igreja, indo atrás de coisas materiais e se esquecendo do principal? Quantas pessoas enchem e lotam igrejas por aí apenas para benefício próprio, para coisas daqui, deste mundo, quando as coisas espirituais são muito maiores e melhores. A palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram e nunca passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amado, ouro você já ouviu falar nele, carros importados você também já deve ter visto muitos por aí, casas chiques você já viu muitas. Tudo isso nossos olhos já viram, os nossos ouvidos já ouviram. Mas imagina o que tem na glória. Coisas que os nossos olhos nunca viram, que os nossos ouvidos nunca ouviram e nem sequer passou pela nossa mente, tamanha beleza e grandiosidade do que nos aguarda. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Puxa, que tremendo. Isso é muito forte, amado. Isso é tremendo. Deus é tremendo, aleluia. Oh, glória. Tá vendo? Benefício da cruz. Perdão. Salvação. Quer mais uma declaração de Jesus? Olha só. E junto a essa está lá em João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versos de 25 a 27. Presta atenção. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então ali estava Maria, mãe de Jesus, estava Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. 3 Marias estavam ali perto da cruz. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, e esse discípulo era João, disse à sua mãe, Jesus falou à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Queridos, Jesus chega para João, discípulo para quem ele amava. Ele tinha um carinho muito especial para o João. Primeiro ele fala para a mãe: mãe, olha, você está perdendo um filho aqui, você está vendo eu aqui na cruz, mas ó, dá uma olhada aí. Está vendo esse aí do teu lado? Ele agora passa a ser teu filho. E olha para João e fala: João, ela passa a ser a tua mãe, cuida dela para mim.
Olha como que é tremendo isso. Naquele momento, o Senhor fazendo o quê? Reconstruindo famílias. Essa é uma promessa. Olha a promessa de Jesus na cruz. Restauração familiar. Você quer que a sua família esteja restaurada? Nesse momento, seu filho pode estar envolvido com drogas, sua filha envolvida com prostituição, seu marido envolvido com bebida, sua casa toda dividida. Nesse momento, quantas famílias estão nesta situação lastimável de divórcio, de separação, de brigas, de contendas, onde não se existe paz dentro do lar, onde o marido não fala com a mulher não fala com o marido, onde os filhos não se conversam, não se tratam bem, irmãos que não se entendem com irmãos. Como tem lares divididos neste planeta? Mas existe uma promessa feita por Jesus na cruz. A promessa de restauração familiar. Naquele momento, Jesus, sabendo que Maria sofreria pela perda, ele restaurou a sua família. Falou: mulher, você não vai ficar sem um filho. João vai te amparar, vai estar junto com você todo o tempo. Ele está muito próximo de mim. Eu ensinei muito para ele. E ele vai estar junto com você. A sua casa vai ser restaurada. O Senhor quer entrar no seu lar, amado. A cruz pode te dar isso. A cruz de Jesus, as promessas que Jesus fez, as declarações de Jesus naquele momento, mostram o prazer de Deus com a família. Por isso, lá em Gênesis, ele já declarou: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e serão os dois uma só carne. Deus formando a primeira família. A primeira família foi formada por um homem e por uma mulher. Isso é família. Família constituída por Deus. E Deus quer restaurar novamente os lares. Deus quer restaurar novamente as famílias. Não importa a distância que você pode estar do teu filho, ou a distância que você pode estar da sua mãe, filho. Deus quer uni-los novamente. Por isso aprendemos que a cruz ela nos ensina a perdoar e ela nos garante perdão. Que a cruz é símbolo de salvação. A cruz é símbolo de restauração. Uma outra família que está sendo restaurada é a família de Deus. Nós estávamos separados de Deus e a cruz nos restaurou a família do Pai. Hoje Jesus é meu irmão e eu tenho o Pai como Pai. Por isso eu posso dizer: Abba, Pai, Paizinho amado, porque nós fomos restaurados ao laço familiar do Pai pela cruz de Cristo. Quarta declaração. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto está lá em Mateus 27, 46. Vou ler novamente. Mateus 27, 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Olha, amados, é forte. O único momento na história em que Deus Pai se separou de Deus Filho foi neste momento na cruz. Em nenhum momento na história da humanidade isso havia acontecido. Mas neste momento, o Senhor Jesus Cristo diz: Deus meu,
por que me desamparaste? Porque o pai, vendo o peso, pai, vendo tudo aquilo que estava recaindo sobre seu filho Jesus na cruz, todo o pecado da humanidade estava caindo ali sobre Jesus. Era necessário que o pai saísse daquele momento. Era necessário que o pai se desligasse naquele momento. Um momento crítico na história, em que o pai teve que não olhar para o filho naquele momento, em que o pai não pôde socorrer Jesus naquele momento, porque Jesus carregava o pecado de toda a humanidade. Era necessário que ele se sentisse desamparado, era necessário que houvesse essa quebra de laço naquele momento, para que depois fosse restaurado, para que nós fôssemos restaurados. Por que me desamparaste? Aí, queridos, olha só, que promessa que eu recebo com isso? A promessa da prosperidade. Promessa de prosperidade? Eu tenho promessa de prosperidade na Bíblia? Tenho. Quantas promessas? E essa é uma delas. Nesse momento, Jesus se fez maldito no meu lugar. Jesus, ele se sentiu desamparado. Que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Para que pela sua pobreza, nós enriquecêssemos. Olha como é forte. Essa é uma promessa de prosperidade. Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele se fez maldição para que nós nos tornássemos livres do pecado. Ele foi ferido e machucado para que nós fôssemos curados. Essa é uma promessa. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos e recebidos como filhos de Deus. Jesus precisou ser rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Que tremendo! Que promessa! Na cruz, Jesus mostrou tudo isso. Quinta declaração de Jesus. Está em João, capítulo 19, verso 30. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus disse: está consumado. Tudo que precisava ser feito, foi feito. Tudo. Não há mais nada que precise ser feito. Está consumado. Com essa frase, querido, nós temos uma garantia. Não tem como voltar atrás. O que está feito, está feito. Está consumado. Essa é uma promessa de vitória. Quando Jesus disse, está consumado, estava declarando que tudo o que tinha que ser feito aconteceu naquele exato momento. Ele não estava morrendo, e sim se entregando. É diferente. Jesus estava se entregando no meu lugar e no seu lugar, para que através da sua morte nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Jesus se entregou naquela cruz. Quando ele disse está consumado, ali eu e você recebemos do Pai a recompensa da vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para a cruz, veja o que Jesus declarou e entenda que tudo aquilo foi por mim e por você. Olha que importante. João, capítulo 3, verso 16. É o texto que eu quero deixar para vocês hoje como meditação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Que benefício, que maravilhosa graça é essa. Mesmo sendo eu pecador como sou, o Senhor me amou, me ama, se entregou por mim numa cruz e disse que se eu nele crer, eu tenho a vida eterna. Que maravilha, que maravilhosa graça que é essa. Os meus olhos não conseguem entender isso. Por isso, o texto que nós lemos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso de número 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia! Você deve dar um glória a Deus na sua casa agora com mais alto som. Glória a Deus! Declare isso. A palavra da cruz, amados, ela é loucura para aqueles que estão morrendo, porque eles não entendem e precisam entender isso. Mas para nós, é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus que nos garante salvação. Aleluia! Oh, glória! Que tremendo! Amém? Amados, feche seus olhos aí. Nós já chegamos ao final da aula. Eu espero que você tenha compreendido que poder que é esse. Nossa. Aleluia! Que benefício da cruz. Tremendo. Aleluia! Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, junto com os meus irmãos nas suas casas, eu quero estar orando agora e pedindo, Senhor, que eles recebam agora o conforto da cruz, que eles tenham, Senhor, entendimento que a cruz do Senhor Jesus Cristo é aquela que garante vitória e salvação e cura e garante prosperidade, garante perdão, garante vida eterna, ó Pai, através da tua cruz, Jesus. Mas uma coisa maior e mais gloriosa, o Senhor não ficou preso, Pai, num túmulo, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos e hoje vive ao lado do Pai, intercedendo por nós, pecadores. Pai eterno, Pai amado, portanto, Senhor, assim como Cristo ressuscitou dos mortos e nos dá o direito à vida eterna e nos mostrou que a vida eterna é real, assim também nós que cremos, ó Pai, também, ó Deus, esperamos neste privilégio de um dia estarmos contigo, aí nos céus, para a glória eterna do Senhor. Aleluia! Porque tudo é por Ele, para sempre. Amém. Glória a Deus, no nome de Jesus, seja abençoado, no nome de Jesus, tenha uma ótima semana, um final de semana estaremos aí partilhando do corpo e do sangue de Jesus, não esqueçam, e se inscreva na nossa live, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, né? Compartilhe com os irmãos, se você está sendo abençoado, abençoe outros, amém? Deus te abençoe, até a próxima.